Olá, olá, bom dia. Hoje é sábado, dia 20 de julho de 2024. Meus caros, é com muita alegria que eu me dirijo a vocês, meus vizinhos, os meus sócios também, como condôminos que somos todos, para discutir muito rapidamente uma pergunta que eu acho que cabe na cabeça de todos nós. O que foi feito neste condomínio, neste tempo de janeiro de 2024 a 20 de julho de 2024? Então, meus caros, como falei naquela primeira mensagem, a busca é de uma ação coletiva, uma ação de todos juntos pelo bem de todos nós. Isso que foi. Acho que temos conseguido. É claro que ninguém espera que todo mundo esteja na linha de frente, na linha, pegando, tomando atitudes, tal, Paulo passando lá atrás. Então, o que nós queremos é essa participação, que sim, que venham quem quiser, para próximo da administração, mas também nós não temos inadimplência. Se pede para as pessoas tirarem os carros das garagens, rapidamente as garagens se esvaziam. Se diz, pode voltar, volta carro para a garagem. É um tempo de exceção que nós estamos vivendo, porque muitas coisas foram feitas e muitas coisas agora, nesse tempo de julho até meados de novembro, eu suponho que no máximo até fim de novembro, nós vamos ter ainda esse tempo de exceção. Mas é aquela história da bonança e o caos. Nós vamos viver um período de caos. Estamos vivendo não um caos absoluto, mas uma situação irregular. Então, qual foi o espírito que tem conduzido a mim como condômino e a mim como pessoa, no sentido cidadão, e também as pessoas que estão próximas, na gestão, em apoio. O espírito é o seguinte: primeiro e mais importante é a promoção e manutenção da concórdia no prédio, sabe? Onde haja cooperação, onde haja relações respeitosas e cidadãs entre as pessoas que residem no prédio e entre os sócios condôminos que não moram no prédio também, conosco que moramos no prédio. Então, promoção, manutenção da concórdia, cooperação e respeito. Isto, meus caros, vocês sabem, todos, e acho que concordam, é o indício da civilidade, é o âmago da civilidade. Este aqui é o nosso lar, é o prédio, no edifício onde moramos, Nós temos que viver para trabalhar? Não, nós temos que trabalhar para viver. Este é o lema de todo o planeta, deveria ser. Infelizmente está cheio de workaholics aí, que vivem para trabalhar e se satisfazem e não tem vida fora do trabalho. É um equívoco, porque os anos passam, os dias passam, o dia de ontem, sexta-feira, dia 19, não existe mais. Não existe, não há como atuar naquilo que já passou. E nem naquilo que vê não está ainda presente, Porque o futuro, quem é que vai dizer que segunda-feira eu vou estar aqui, ou você que está me ouvindo vai estar aqui? Só quando chegar segunda-feira e ficar, segunda-feira vai ser hoje, segunda-feira, dia 22, aí nós podemos ter certeza. Por isso nos remete a quê? Primeiro que nós inventamos o tempo como uma defesa contra o nosso medo, da instabilidade, do desconhecido, E não queremos perder o passado já vivido, porque ele nos deu consistência. Hoje você, eu e qualquer uma também somos sim o produto dessa longa história, porque não há passado na nossa história, sempre vivemos o presente. E se estamos vivendo bem, neste momento que você está me ouvindo, você está vivendo bem e me vendo, parabéns! Parabéns para você, parabéns para mim também, que estou aqui num grande momento meu, alegremente falando com pessoas que fazem parte dessa nossa, como digo, pequena coletividade e que é composta por pessoas decentes, dignas, pessoas
que exercem a cidadania de modos diferentes, somos singulares, afinal de contas, mas há grande parte de interfaces, nós chamamos de valências, né, que são construtivas. Isso é importante. O outro aspecto foi a adoção de uma filosofia de trabalho orientada para o controle rigoroso e ético das despesas e das finanças do condomínio. É uma filosofia de trabalho, talvez até uma ideologia, de um controle ético e rigoroso das finanças. Este condomínio aqui nunca ficou a dever dinheiro para quem quer que seja. E essa administração continuou e está continuando nessa mesma ideia, embora talvez não tenha sido denunciada como foi posta aqui. Outro aspecto também que é crítico são as negociações com os gestores públicos e prestadores de serviço, porque não são episódios pacíficos, né? Você chega lá, a pessoa está alegremente esperando você, sim, o que você precisa. Não é assim. Não há má vontade nem boa vontade. Existe alguém lá que está respondendo por um cargo e ela está lá para isso. E nós vamos lá reivindicar o que é necessário. Foi assim para várias das iniciativas que nós empreendemos nesse período aqui. E também os prestadores de serviço. Vocês hão de se lembrar de que nós vivendo no mundo capitalista como vivemos, é óbvio que as pessoas querem ganhar o máximo que podem. E o condomínio só vai poder trabalhar dentro daquilo que é o horizonte econômico do prédio. Nós não podemos comprar um jato para o prédio, né? Ou uma van que leve a todos nós para os nossos trabalhos por conta do condomínio. Nós não podemos fazer isso. E também não podemos pagar aquilo que os prestadores de serviço pedem. Eles sempre pedem a mais. E sou testemunha aqui, como nunca, de que muitas vezes eles tentam, digamos, numa negociação, tentam levar vantagem em cima do prédio. E não tem levado, porque nós também não temos aqui uma fábrica de dinheiro e não está nascendo dinheiro nas árvores da pracinha. Então, essas negociações, elas se mostraram muito difíceis em muitas das ocasiões, mas temos nos saído bem. E nesse sentido, a experiência de pessoas que ocuparam anteriormente o cargo de síndico e síndica ajudaram muito, porque conselhos eram dados, sugestões eram dadas, cuidado com isso aí. Então, coisas assim, tá? Bom, então, dito isto, que norteia mais ou menos a ideia de vocês para aquilo que foi o nosso compromisso, que é quase uma ideologia, como eu disse antes, vamos para resgatar algumas coisas, o que foi feito. Porque, como a gente vai fazendo no varejo, a gente não se dá conta do volume de ações que foram efetuadas nesse tempo até julho, né? A primeira, que já estava gritante antes, foi a recuperação da calçada. Lembra a calçada aqui na pracinha? Tinha um buraco enorme ali. Aquilo foi de uma importância enorme, porque já começou a mostrar para nós próprios de que o condomínio estava se pronunciando, graças principalmente à ação de um dos nossos condôminos, nossos sócios e amigos, que via parentes, irmão, primo, sei lá quem, conseguiu que o poder público fosse mobilizado com seus prestadores de serviços, empreiteiros, e fizeram em 4 vindas, na realidade, porque ficou mal feita a primeira vez, e resolveu-se o problema da calçada. Qual era o problema da calçada? A árvore que estava ali plantada com suas raízes quebrou o muro de isolamento entre o que está embaixo da nossa calçada e uma enorme galeria que passa embaixo daquela rua, a Rua Florença. Então, que é Florença ali na placa, porque o nome não é Florença, é Florença a cidade, né? Ou Firenze. Então, mas faltou professor de português lá para os vereadores. Então,
A verdade é que foi recuperada. Reconstruiu-se o muro embaixo, subterrâneo, e ficou a calçada posta, mas a árvore ficou. Então, aí começaram as gestões junto à Floran. Primeiro localizar onde é que é, porque a Floran, embora se entre com o processo pelo pró-cidadão, a Floran se divide em 3 partes, em 3 escritórios, repartições. Um onde é a CONCAP, era lá e ainda a parte de caminhões, lá na cabeceira da ponte, do lado continental. Outra no Itacorubi, também perto das coisas da CONCAP, e outra aqui no nosso belíssimo horto, né? Então, e aí vem, tal setor é árvores externas, esse setor é árvore, e para descobrir tudo isso que eu não sabia. Mas no fim das contas, graças à gentileza de sempre todos muito gentis, mas o processo é lento, tá? Foi mal encaminhado, foi para um outro setor até achar, trazer de volta. No fim, a gente conseguiu que se conseguisse autorização, e a gente conseguiu a autorização, e que se fizesse o corte da árvore, né? Quero elogiar os funcionários da Floran, especialmente aqui do horto, e se fez então a retirada daquela árvore, e ela, enfim, depois nós vamos repor, acho que em setembro, numa ação conjunta dos condomínios, à luz da Associação de Moradores, ANJA, plantar várias dessas árvores aí, que vários condomínios estão devendo para a realidade. Aí houve a criação de um comitê de boas-vindas. Que é? A pessoa vai morar aqui no prédio, então o comitê de boas-vindas se reúne com ela. Explica como somos, de um modo geral, quem somos, o que fazemos com os nossos rejeitos domésticos, os horários de silêncio e de permissão para ruídos mais altos, o uso da churrasqueira, o uso deste salão, etc, etc. E ouvimos quem são essas pessoas, de onde vêm, o que fizeram, enfim, conhecer a pessoa. Não é um morador ou uma moradora, é a pessoa que vem aqui para conviver conosco nos corredores, no elevador, numa eventual festa aqui. Então, o comitê de boas-vindas foi atropelado pela realidade, e a Josiane Mota e o síndico fizeram parte dessa comissão de boas-vindas, comissão inicial, e se fizeram algumas poucas entrevistas de boas-vindas, porque a realidade nos engolfou. Mas a ideia está posta, mostrou-se muito útil. As pessoas de vários dos apartamentos aqui, que adquiriram apartamentos aqui e também estão na condição de inquilinas, elas elogiaram a iniciativa. Desculpe. E que tem a ver, sim, com a presença humana, e não uma abstração que uma imobiliária aluga, a pessoa vem, leva os móveis. Também me esqueci de dizer que a organização via Winker, da reserva do salão de festas e da programação de mudanças, também teve em curso, você sabe. A outra, a criação de um canal do condomínio no YouTube. Por quê? Que está em âmbito fechado, não é para público. Está lá no chamado não listado, que é o nome que o pessoal usa lá no YouTube. Quer dizer, para que você possa ver um determinado vídeo do condomínio, você tem que ter o link, senão você não vê. Você coloca a página para sentirem, aparece o canal, mas não tem nada lá das nossas obras aqui, porque estão lá, mas a pessoa não tem acesso, tá? Só quem tem o link. Eu vou colocar na sequência dessa minha fala para vocês a relação de todos os vídeos que estão lá e os links respectivos. Quem vai colocar isso no Windows pode usar a tecla direita do mouse, se for o caso, e lá vai abrir o link, vai direto para dentro do YouTube. Se não, copia e cola no navegador e a pessoa vai chegar no assunto que está interessado em ver, já que é o registro do que estava se fazendo naquele dia, naquela época lá, tá bem?
Bom, aí veio a elaboração dos vídeos para registro das obras, análise e movimentação financeira, registro das obras, né? Todas, porque é o nosso histórico que está sendo marcado e mantido ali, na nossa memória do nosso condomínio, então. Fiz a análise da movimentação financeira via leitura lembram disso? Leitura do extrato da conta, porque acho que é mais ilustrativo, porque é quase assim uma resenha do mês, quase uma crônica da nossa vida naquele mês, muito diferentemente do relatório contábil, que tem aquelas rubricas, tem aquelas coisas, e a gente, leigo, não consegue entender direito aquilo. Mas quando se pega o extrato da conta bancária, é possível a gente ver os nossos acontecimentos, né, no prédio, tá bem? Então foi feito isso com esse cuidado de não tornar público, tá, por motivos mais variados. Bom, esses vídeos, eles foram colocados em playlists. Playlists seriam como gavetas, né? Então aqui estão os assuntos, análise da movimentação financeira. Tem outro lá, recadinhos do síndico, lembra-se disso? São pequenos, duram um minuto e meio, só recados rápidos, mas para não mandar e ocupar a memória de cada celular, põe o link e a pessoa vai lá e vê e pronto, né? De um modo geral, todos assistiram a todos os recadinhos que eram mensagens do dia a dia, como corriqueiras. Bom, aí veio a ação para fazer, a dedetização foi feita, né, para nos livrarmos de insetos e roedores, né, foi feita e tivemos os ditos, falei da colaboração, né, todo mundo teve cuidados, todos, evitaram pisar, evitaram chegar perto, mantiveram-se afastados dos corredores, porque havia elementos tóxicos ali, e foi feito, e a gente viu que já está na hora de fazer de novo. Já não se vê, esse é o meu tênis aqui, nós não temos visto insetos aqui circulando pelo chão. Aí teve, já em janeiro, mas continuou ao longo de várias semanas, o trabalho do projeto Floripa se liga na rede, que exigiu grande esforço do condomínio, tanto financeiramente, e conseguimos, em reunião com vários participantes da equipe de gestão e o gestor principal dessa empresa, que se conseguiu reduzir o valor. E elas estão prontas e funcionando. Há alguns pequenos reparos a serem feitos, mas ela está funcionando e não tem dado problema algum. Mas também nós tivemos que fazer o hidrojateamento, lembram? Da rede de esgoto, nós tivemos que chamar um caminhão com aquela bomba e se fez a limpeza completa da rede de esgotos do prédio, de modo que, coerentemente com a construção das caixas de coleta de gordura, também se limpou, no mesmo tempo, né, essa rede de coleta de água pluvial e de água servida, que vem dos banheiros, vem das pias, etc., e vão acabar depois lá nessas caixas. E de lá das caixas para a rede da Casan, mantida a gordura nas caixas, e a cada intervalo, que vai variar de tempos em tempos, virá um caminhão para recolher apenas aquele material gorduroso, e eu não sei o que eles fazem com aquilo. Bom, aí, claro que surgiu a necessidade de recuperar as colunas das garagens, porque obviamente, vocês se lembram disso, ficaram aqueles tubos expostos que são provenientes das colunas do prédio, como é que se chama? Das prumadas, né? Psicólogo falando em engenharia fica esquisito. As prumadas, e enfim, hoje a gente nem vê, já foram pintadas, então precisa ainda fazer o tratamento final daquilo, mas os tubos já estão escondidos sob aquela cobertura de gesso que foi colocada ali. Aí nós tivemos, nesse tempo também, a recuperação e a reinstalação completa do sistema de para-raios. A única parte que não ficou tratada, porque já estava funcionando, são pedaços de cobre, eu acho, barras de cobre, que estão enfiadas no solo.
Isso foi testado, está funcionando bem, não precisam gastar dinheiro com isso e está lá funcionando. Eu assisti todos os testes, eles têm aparelhos que medem a dispersão das cargas elétricas e vi que os indicadores estão bem dentro das normas técnicas. Que bom, né? Fiquei menos contente com aquilo, porque estávamos sem para-raios, não tem cabimento. Ah, mas aqui vai cair, ali naquele lado, que é a subestação da Celesc. E se não cair? E se cair aqui, o que nós vamos fazer? Né? Vai eletrificar a parte externa do prédio? Tem alguém encostado ali, leva um baita choque. Então, nós temos que ver, e foi feito, e foi pago tudo, e ficou funcionando, então estamos seguros. Aí veio o rebaixamento do teto da entrada, lembram? Que estava para dentro lá, estava com umas manchas de infiltração, tinha alguns fios que estavam lá pendurados. Então, se fez, a mesma pessoa que fez a cobertura dos tubos, aproveitei, vai fazer o rebaixamento daquilo. E comprei, o condomínio comprou, desculpe a minha falha, as lâmpadas de LED para lá, o que melhorou muito, falta pintar ainda, melhorou muito a entrada do prédio, né? Lembre-se que a ideia principal é sempre manter o espírito de que aqui é o nosso lar, aqui você mora, aqui você descansa, você vai trabalhar para ganhar dinheiro, para viver e vai se realizar profissionalmente, maravilha, mas você precisa ter paz, né? Você precisa ter amor, você precisa ter amizade, você precisa ter um lugar para dizer que ali eu moro, é o repouso da guerreira, o repouso do guerreiro. É um clichê, mas na verdade que é isso mesmo, né? Antigamente, nas cavernas, saía para caçar javali e depois voltava e ficava lá deitado. Mas hoje não é muito diferente, porque a gente não vai caçar o javali, mas a gente vai buscar as condições que são necessárias para que vivamos com saúde e com alegria. Por isso a necessidade de tomarmos esses cuidados. Eu tenho repetido inúmeras vezes, vamos eliminar os símbolos de decadência do prédio, porque não há coisa pior do que não ter vontade de vir para casa, né? Então, não é luxo que queremos, né? Até porque esse edifício não é um edifício de luxo, mas o edifício pode ser não, ele é muito bom, aliás, muito melhor do que a gente pensava, né? Depois que se lavou, se viu que ele não estava tão detonado quanto se supunha antes. Bom, em certo momento, eu não estou seguindo uma ordem cronológica, a gente descobriu, como todo mundo já tinha notado, que os forros do elevador estavam horrorosos, nunca tinham sido lavados. Então, estão lá bem cheirosinhos, de vez em quando o Paulo e eu botamos no sol ali, deixamos pegar sol de modo a que fungos sejam eliminados e eles estão limpos. Ocasionalmente manda lavar de novo, põe no carro, leva ali, pronto, eles trazem até aqui se a gente preferir. Comecei já lá nos primeiros meses a pegar os documentos antigos, porque vocês não sabem, mas existe um compartimento no segundo andar que é uma espécie de arquivo morto. E é morto mesmo, porque só falta ser uma catacumba aquilo lá. Então, tinha, né, agora já não tem mais, balancetes dessa grossura de 1996. Uma nota fiscal de alguém que foi lá, mandou comprar um corinho de torneira, que chama aquele vedante que vai dentro daquela torneira de rosca antiga. Está lá, para que nós queremos aquilo, né? Então, procurei fotografar aquilo que era relevante, o balancete, as assinaturas, resgatei a cada ano os moradores, quem morava aqui, quem era o síndico, quem era o conselho fiscal, de modo que a gente não perca a nossa memória. Que pegar, botar fogo na churrasqueira, botar fogo naquilo, é mais fácil do que tem. E o custo de perda da nossa memória, né? Então, isso está em curso, porque não deu para terminar, assim como a história, como aquela ideia da comissão de recepção de boas-vindas, essa iniciativa também parou, porque não há tempo suficiente para isso. Mas não desisti. Ocasionalmente, talvez quando terminar o meu mandato aqui, eu assumo perante a nova gestão essa tarefa, porque não me é difícil, só demora tempo, porque tem que pegar e fotografar todas as folhas que são relevantes e ir compondo
afinal de contas, o registro daquele ano. Nesse caso, terminei em 96, eu terminei em 2000. Não deu para vir de lá para cá ainda, mas vamos fazer. Houve simultaneamente uma sugestão continuada, eu diria quase pressão em cima do escritório, para que o escritório de contabilidade, que tem nos sido de grande ajuda, se atualizasse, criando um sistema de computação, de modo que eu não preciso esperar que venha esse chamado de Motogel vir aqui buscar os documentos, porque eu fotografo e mando pela internet e pronto, põe lá. Agora já existe esse sistema. De modo que nós compramos esse troço aqui, essa coisa de fone de ouvido. Aí ele me dá uma nota fiscal, está aqui a nota fiscal. Eu digo, se ele me dá a física, eu fotografo, entro pela internet no sistema da contabilidade, boto lá na pasta adequada, vou no Sicob, programo o pagamento e pego isso aqui e jogo fora, porque está lá fotografado no lugar certo e já está programado o pagamento. Quando a pessoa do conselho assina, o dia que está aprazado lá, que está marcado, quando o Sicob paga, estão liquidados, não deveu mais nada sobre isso aqui. E lá na contabilidade também, quer dizer, felizmente houve a sensibilidade do Marcelo e das outras pessoas do escritório, e eles resolveram, acho que é um ganho para eles, se atualizaram, e não graças a mim, graças a eles, mas eu fiz muita pressão, porque não dá para ele ficar atrasado, porque a gente fica atrasado mesmo. Não podemos perder o tempo próprio, o tempo da digitalização. Aí, falando em digitalização, achei todas as pranchas de todas as plantas do prédio, andar por andar, sistema de combate a incêndio, de pânico também, sistema hidráulico, sistema elétrico, todas as plantas, é um troço dessa altura assim, físico, né? E eu levei lá no Beto Plotter, e a gente tem os arquivos digitalizados, são todos lá no Inker. Lembra que eu até brinquei com vocês no recadinho do síndico? Vocês estão recebendo toda hora, isso aí é que nós estamos subindo as plantas, de modo que todo mundo que queira pode ter acesso a qualquer das plantas originais. Algumas coisas já se modificaram de lá para cá, mas temos as plantas físicas ainda, mas elas já estão todas com traça, descoloridas, então, afinal de contas, elas são antes de 96, né? Bom, aí aquela aquisição daquela lixeirinha ali para o salão, para o saguão, né? Porque não havia onde colocar. Um dia encontrei uma folha e mais um pedaço de papel, juntei, tive que ir lá na lixeira levar. O síndico leva se tem tempo. Se ele não tiver tempo, ele passa por cima e azar. Mas se tivesse, e como tem agora uma lixeira ali perto, pega ele a coisa no chão, bota na lixeira e pronto. E aí o Paulo, uma vez por semana ou 2 vezes por semana, pega aquilo e leva lá para o lixo reciclável. Claro que ninguém vai botar feijão ali, resto de ovo, essas coisas. São coisas recicláveis, como papel, própria folha, etc. Então, barata, está ali decorando, e não apenas decorando, principalmente coletando resíduos, né? Aí veio a recuperação do lavabo. O lavabo estava um horror, estava todo enferrujado, tinha umas peças ali que na época que botaram era bonito, mas foi esquecido. Parece que está ali aquela porta fechada, sempre fechada. Então nós trocamos o assento, pegamos tinha um suporte para rolos, tinha vários rolos de papel higiênico num suporte todo enferrujado. Lembra símbolo de decadência? Jogamos fora aquilo, botamos na reciclagem, foi por R$40 e trocou o porta-papel higiênico por uma daquelas coisas em L assim, que fica preso na parede, bota ali o rolo e pronto. Então, trocamos a tampa, como eu disse, do vaso sanitário. O Paulo, trocamos o sifão, parte de baixo estava vazando, e está ali, com a vantagem, está aberto hoje 24 horas por dia. Por quê? Porque bexiga e intestino não tem hora, né? Então, é importante que tenhamos sempre ali ao alcance, não público, evidentemente,
público no sentido de estar aberto para a rua, mas a pessoa vem nos visitar. Tem aluno que não está fazendo xixi, está ali o lavabo limpo. O Paulo tem caprichado bastante naquilo, com que boa, desinfetando, tudo direitinho, tá? Acho que foi um ganho muito importante para nós. Aí veio a história da proliferação do Aedes aegypti, e todas as nossas caixas de coleta de água pluvial tinham um tanto assim de água lá no fundo que estava abaixo do dreno para a próxima caixa da sequência. Então, em todas elas, lembra, até fiz uma brincadeira, a gente comprou aquela cestinha que vendiam bergamota, laranja, coisa assim, pegamos aquilo, ora, uma pastilha de cloro, botam dentro daquela cestinha com arame, ficou pendurado, ninguém vê, a não ser o Aedes aegypti que vê, e depois ele morre por causa do cloro que está ali. Então, é um jeito de ajudar, aquilo que a gente pode fazer e a gente faz. Na Casan nem sempre ando, nem sempre isso acontece. Eu andei por aí e vi que várias caixas da Casan estão com água. Agora, nós não vamos botar cloro em todas as caixas do bairro, que cada pastilha daquela dura 3, 4 meses, mas ela custa R$10 cada uma, né? Então, a prefeitura que faça, a Casan que deveria ser obrigada a fazer, né? Depois, a ação para a recarga dos extintores de incêndio, já estão todos bem recarregados, bem próprios, e a própria empresa, como uma das pessoas que esteve gerenciando o condomínio recentemente, me disse, eles precisam fazer o teste das mangueiras. Foi feito o teste com alta pressão e as mangueiras estão em plena condição de funcionamento. Bom, depois disso, olha só quanta coisa. É o número 22, doutor. A recuperação do espaço ali do lado da lixeira. Você lembra que as lixeiras ficavam lá de fora expostas ao sol e à chuva? Enquanto do lado havia um compartimento, uma saleta, que era usada para guardar os antigos botijões de gás, aqueles grandões que o caminhão trazia. O cheio pegava os vazios que estavam nessa coisa aí, levava embora e botava ali. Quando precisava, pegava um daqueles botijões e botava na rede de distribuição do gás central. Hoje não é mais assim, o caminhão vem com uma mangueira e carrega o botijão que está lá permanentemente instalado. Então, o que nós tivemos? O desuso de uma área. O desuso de uma área levou a quê? Eu não sei onde é que eu vou botar essa pá. Vou botar lá. Onde é esse resto de não sei o que, de material de cimento que parecia estar em uso, em condições de uso, quer dizer, fica lá. Só que 4 meses depois não está mais em condições de uso. Resultado, uma sala cheia de entulho, de inutilidades, e a gente tratou de limpar aquela sala e dispensamos num container, pagamos metade do uso, um container de um condomínio vizinho, porque não convinha, não precisava chamar um container inteiro, por que vão gastar dinheiro se a gente pode gastar menos? E a gente pagou metade e dispensamos a grande parte daquilo ali para a disposição final em algum lugar onde a companhia que leva os entulhos vai levar. O resto nós fizemos doações para a horta comunitária, por exemplo, né? Porque tinha enxada, tinha rastelo, tinha ancinho, tinha uma marreta de 3 quilos ou 2 quilos. Para que nós queremos uma marreta, né? Então, hoje está sendo usada para colocar aquelas lixeiras de material orgânico e vidro, além de ter espaço, aqueles ganchos que estão lá, para o Paulo colocar a mangueira e outras coisas que precisamos ter à disposição na nossa vida cotidiana no condomínio. Houve a recuperação com a pintura, o fechamento de buracos com cimento bem direitinho, o acabamento daquilo, e está pintado, de modo que só falta a iluminação daquilo que não foi esquecida, mas será feita no momento apropriado. Houve a recuperação do acesso às garagens, estão todos quebrados. Lembra de novo os símbolos de decadência? Não custa, faz ali, termina aquilo, foi feito, todo mundo tirou os carros, bota carro, tira carro.
está lá funcionando, agora precisa pintar de novo, porque, claro que pneu passando em cima vai tirando a tinta. Houve a recuperação de um outro espaço cheio de inutilidades, chamado barrilete. Vocês nem sabem onde é a maioria. Fica lá do lado da casa de máquinas, onde tem um motor do elevador. Tem um espaço lá, também entulhado de coisas inúteis. E restos do para-raio antigamente utilizado, foi ficando lá assim, um baita de um saco. Devia pesar uns 70 quilos, mais ou menos, aquilo. Então, para nada, estava lá parado só, né? Então, nós fomos tirando aquilo, tiramos, falta pintar, porque é parte do contrato com essa empresa chamada Coeficiente, que está prestando serviço, a pintura daquele teto, daquelas paredes lá, tá? Conserto e vazamento do telhado, vazamentos, né? Esse foi feito, parece que funcionou, embora esteja na hora agora de ele voltar para consertar algumas coisas que foram danificadas pela ventania que aconteceu há pouco tempo atrás, aí, 2 semanas atrás. Foi também efetuada uma revitalização e a colocação de novas luminárias nos canteiros. Ficou até bonito, romântico, né? Então foi pago lá na Estecanela, o eletricista foi pago, tudo isso é operação de gestão de condomínio, você sabe. Aquisição daquele suporte, doação do suporte para aquele coisa de água desse tamanho que tem ali, acho que é de 20 litros, acho. Porque estava só ali em cima e pronto. Quer dizer, se eu quiser me servir daquilo, não consigo, não tenho força para pegar aquele troço e virar em cima do copo. Se eu tentar, vou fazer um estrago sem tamanho. Agora não, bota ali, tá a torneirinha. Então, é uma coisa bobinha, mas que resolve muita coisa. A regularização do registro da existência do prédio junto ao Corpo de Bombeiros. Isto foi resultado de um alerta da síndica daqui do lado, chama-se Raquel, uma pessoa muito gentil, e diz, olha, nós estamos numa situação complicada, nós não existimos perante o Corpo de Bombeiros. Então, isso implica em quê? Implica numa série de questões, nós ficamos irregulares e expostos a eventuais autuações, porque os cidadãos têm a obrigação de comunicar os proprietários, nesse caso é o síndico, né? O Corpo de Bombeiros da existência e pegar a documentação, levar tudo lá, foi feito isso, de modo que nós temos um registro agora, o que vai nos levar a ter uma despesa extra não, é lei, que é o preço do alvará anual para funcionamento do prédio. Eles vão fazer uma vistoria aqui ainda. Também foi obtido junto à Floran e foi implementado o corte daquela palmeira que estava aqui ao lado, estou vendo aqui a parte de baixo dela ainda, ao lado do salão de festas e ao lado da churrasqueira. Aquela planta, aquela árvore foi plantada ali em 1997, se não me engano. E provavelmente quem fez o plantio nem imaginava que ia crescer a ponto de ter 15 metros de altura. Uma árvore de 600 quilos. Imagina um dia de vento sul para valer. Porque ela verga. Ela é ótima. E se ela cair? E aí? Porque é a lei de Murphy, né? É melhor acreditar na lei de Murphy. Tem uma festa de crianças aqui, como tem a volta e meia, um monte de crianças pulando naquela coisinha redonda que eles ficam pulando lá, elas, as crianças, no vizinho, e cai uma árvore desse tamanho em cima delas. Né? Não vai acontecer? Acontece. Lá no Horto já aconteceu de uma árvore cair em cima de as pessoas saíram correndo, uma ventania terrível, e uma árvore enorme, acho que foi um garapuvu, se não me engano, caiu e houve a morte de um homem com o seu filho, atingido por aquela monstruosidade que estava caindo por... é muito complicado a gente acusar alguém, mas houve negligência. Porque quando se abre um lugar para o público, e aqui é para o público interno, mas está aberto, o síndico, ele é responsável. Se ele não é inteiramente responsável do ponto de vista legal, ele é do ponto de vista moral. Quer dizer, imagine você como síndica, que está me ouvindo aqui, ou síndica, você, uma árvore bonita, maravilha, cheia de passarinho, realmente era um berçário de pássaros.
maravilhosa, a árvore. Você levar na sua vida a sensação ou até a certeza de que porque você desconsiderou os perigos, ou eu tratei de não fazer isso, ter na nossa lembrança que 5 crianças morreram por causa disso, né? Não dá, né? Então, foi feito 2 bombeiros, não como bombeiros, mas bombeiros nas horas vagas vieram e cortaram. Nós pagamos para eles R$ 2.400 para cortar o coqueiro com segurança. Está lá nos nossos registros de vídeo. É meio romântico o final, ficou bonitinho. E eles levaram, de modo que eu não sei o que eles fizeram com aqueles tocos lá. Bom, então, são 29 itens até aqui. Eu vou colocar isso aqui na sequência para vocês, se quiserem, se orgulhar junto comigo. Como estou orgulhoso aqui de ver que nós operamos muitas coisas nesse semestre inicial. E eu vou colocar, mas aqui existem algumas coisas que vão acontecer ainda e estão, sim, o Paulo está chegando ali, são as instalações que estão encaminhadas, as novas caixas de correio, tá? De modo que elas sejam, de novo, símbolo de decadência que falei, que parece lá o Batman escondido lá naquele canto, escondido, todo escuro, cheio de cupim ainda por cima, e aquilo é de 95, porque foi entregue em 96. Então, novas caixas, a atualização da iluminação das garagens, que elas têm com aqueles, parecem uns funis, né, com a lâmpada na ponta. Então, todas não, mas uma grande parte está ressecada e rachada. Daí comprei igual essas que tem aqui um pouco maiores do que estão aqui no nosso salão de festas, que inclusive estava com uma iluminação deficiente. Eram umas caixas assim, antigas, já não fazem mais, com aquelas lâmpadas de rosca, uma era assim, outra era compridinha, outra... E lâmpada bulbo normal não cabiam naquelas caixas. E já não se encontra mais aquelas lâmpadas feitas na base de, acho que de mercúrio, não sei. Enfim, aquela luz branca. E tivemos que trocar tudo. E cada lâmpada dessa aqui custa R$23, sabe? É pouquinho. Claro, comprar um monte vai dar mais. Só que, na realidade, nós temos hoje um salão de festas muito melhor iluminado do que aquela penumbra que estava acontecendo. Então, não foi instalado porque não achei um eletricista, inacreditável. Só a metade de agosto que virá fazer. Tem ainda por fazer a impermeabilização do fosso do elevador, porque odores desagradáveis, bem desagradáveis. E, inclusive, vocês viram outro dia, suponho, que o elevador, todo o tubo do elevador, o duto, estava todo embaçado. É a emanação do subsolo. Nós estamos aqui em cima de um chão ou de um solo e subsolo lodosos. Então, aquilo é uma fermentação tremenda, nós temos que isolar aquilo. Vai ser feita com material apropriado, de modo que nós vamos eliminar. Isso quem fará provavelmente é um dos funcionários dessa empresa que está aí, mas não através da empresa, diretamente com ele. E lá no telhado, além daquilo que foi feito, fazer o que se chama de manta líquida, que é a aspersão de um líquido que impermeabilize durante uns 3, 4 anos, de modo que aquelas micro-ranhuras que já começam a aparecer naquelas telhas que tem lá em cima, quem quiser pode ir lá olhar, essas coisas ficam bastante isoladas e impermeáveis, tá bem? O telhado vai ficar fortalecido. Isso aqui vai ser feito em breve. E daqui para frente, nós temos a parte da gestão do condomínio, mantidas essas 34 ações aqui, que já foram efetuadas ou estão nessas últimas por fazer. Nós temos que reduzir o ritmo, porque as despesas começam a se avolumar, porque nós temos a aquisição dos vidros, que custaram cerca de R$43 mil, os vidros para sacadas, que são 24 com todas as armações, os perfis que eles chamam, mais a instalação, e os gastos são altos, né? Ainda esses dias atrás o condomínio pagou, quarta-feira eu acho, R$15 mil da entrada, porque vai ser tudo parcelado, tudo negociado, né? Como primeira parcela dos vidros,
Depois vem prestações até novembro de 8.500 que o condomínio vai pagar tranquilamente. E tem as operações da empresa Coeficiente, que está fazendo essa reforma do prédio, das paredes e tudo isso que está acontecendo. Que vocês têm acompanhado aí e estão trabalhando sob, inclusive, a fiscalização de uma outra empresa que nós contratamos por R$10.000 por 4 meses para fiscalizar o trabalho, a empresa de engenharia também, chama-se JM Engenharia Diagnóstica, e a outra é a Coeficiente Engenharia e Construções. Então, essas primeira que falei fiscalizam o trabalho da segunda e prestam relatórios semanais para a gestão do condomínio, tá bem? Então, sim, e a vidraçaria Brasilis, que está já em produção dos vidros que vão substituir os tubos que estão lá como guarda-corpos nas nossas sacadas. Falei pelos cotovelos, mas esse aqui é um relato deste primeiro semestre e dizer que daqui para frente as nossas obras com gestão do condomínio vão ser pontuais e de baixíssimo custo, ou não se fará. A não ser que seja um incidente, o elevador pega fogo, por exemplo. Bom, aí nós temos fundo para isso, fundo de reserva, né? Mas não vai acontecer, né? Realmente. Então, o que acontece é que vamos reduzir as despesas domésticas, por assim dizer, para jogar nossa energia nos vidros, na reconstrução e restauração, melhor assim, das fachadas e da fiscalização do trabalho deles. Desejo a vocês, meus caros, um bom fim de semana, que vocês se sintam parte de uma coletividade coesa e vamos vivendo e cuidando do nosso lar, porque é aqui que descansamos, é aqui que vivemos, é aqui que temos nossos momentos de afeto, as nossas parcerias, é aqui que discutimos a vida, aqui que celebramos a nossa existência. É aqui, nesse belíssimo lugar, perto dessa praça espetacular, perto do Parque Linear, que vai passar, segundo tenho notícias, não só eu, evidentemente, talvez seja conhecimento comum, que vai passar por uma reforma de manutenção também, porque já faz 10 anos que ele está lá, e a gente vê muitos símbolos de decadência, como falei antes, né? Também lá no Parque Linear, que é outro lugar muito bonito. Numa das melhores cidades do Brasil, esse nosso cantinho aqui, ele tem que ser bem cuidado. Passem bem e vamos continuar unidos.